Olá, professores! Tudo bom com vocês? Então, você deve estar aí se perguntando, cadê a Prograse? Nossa, cadê a Grazi? Gente, calma, 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 respirem fundo. A Grazi está bem, ela precisou se ausentar um pouco das aulas, né, por causa de compromissos diários dela, mas ela está bem, mas calma. Nossa, e agora? A Prograse, gente, ela é maravilhosa. Nossa, sabe que eu entendo a reação de vocês? Quando a gente também ficou sabendo aqui que ela precisaria se ausentar, a gente teve essa mesma reação. E agora? Vai acabar o mundo? Nossa, a Grazi saiu, que tristeza. A gente ficou muito triste também. A gente quer aqui deixar, né, os nossos agradecimentos. Grazi, muito obrigada por esse tempo que você ficou aqui com a gente. Você é incrível, você é maravilhosa e vai fazer muita falta pra gente. Um abraço, Grazi. E professores... eu sou a Jamile, né? Talvez você já deve me conhecer. Eu gravo as aulas do Jardim de Infância, sabe? Aqui do canal, elas mesmas, as aulas de Jardim de Infância. Então, enquanto a gente não achar um professor, né, para substituir a Grazi, eu estarei aqui gravando essas aulas para vocês com muito amor, com muito carinho. Eu vou ser o parceiro aqui de vocês por algumas aulas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e vamos iniciar agora mais um trimestre. E feliz ano novo aí para todos vocês, que esse ano seja cheio, né, recheado de bênçãos e de vitórias sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, que venha cair chuvas de bênçãos do céu sobre a sua classe, que Deus venha te usar muito e poderosamente nas mãos do Senhor. E nós já estamos aqui com a primeira aula, que tem por título O Primeiro Encontro na Bíblia. Vamos falar sobre o livro de Gênesis. Vamos lá? Deixa eu só mudar aqui o slide. Isso, ponto central. Não precisamos nos esconder de Deus, pois Ele já providenciou o nosso perdão. Então, a nossa aula hoje vai falar sobre o pecado, né, de Adão e Eva e sobre o perdão de Deus. E qual é o destaque bíblico? Que o aluno entenda que Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele, mas o pecado nos afastou de Deus. Olha o amor incrível desse Deus, né? Criou o ser humano para ter esse relacionamento com Ele. Então, o que eu fiz aí? Plano de frequência, que é a chamadinha da sua aula, é muito importante, né? Se você não tem esse hábito de fazer, faça, até para você também ter um controle, né, de quem está vindo, quem não vem. E se o seu aluno tem muitas faltas, vá lá, faça uma visita, faça uma ligação, não desiste do teu aluno não, mas só incomoda. Quando ele não vem na aula, até dá um alívio, mas é uma alma, né, professores? E nós somos professoras não só daqueles bonzinhos, comportadinhos. Se Jesus morresse só pelos bonzinhos, né? Então ele não morreria por ninguém. Nós temos que ir atrás de todas. Todos têm valores, todos são importantes para Deus. E eu fiz aí também o primeiro encontro da Bíblia. É um quebra-cabeça. Esse é o panorama. Como vai funcionar? Lá no Drive tem todas as peças de todo o trimestre. Então, você vai estar botando na sua parede o primeiro encontro da Bíblia. A pecinha ali, né, número 1. Na aula 2 é outra pecinha que vai encaixar na pecinha número 1 até formar as 13 aulas. Vai ficar todo aquele quebra-cabeça formado na sua parede. Fica muito bonito esse quebra-cabeça. Então, esse é o nosso panorama. E eu também deixei aí para vocês um planejamento de aula. A gente precisa muito se organizar em relação a horários, os minutos, como a gente vai fazer. Nós temos que ter a nossa aula toda organizada. A gente tem que ter, eu sempre falo, né, no Jardim de Infância, lá na nossa classe, que a gente tem que estar os olhares atentos a tudo, né, tudo que está acontecendo. E você tem que cronometrar a sua aula para estar sempre dentro do seu planejamento, para que tudo venha ocorrer certo e no tempo correto. E sempre tenha um plano B, né? Sempre eu comento lá com a nossa turma que a gente tem que sempre ter um plano B. Às vezes aquela nossa ideia inicial não deu muito certa, você já tem que ter um plano B. A gente não pode o quê? Perder o controle na hora da aula. Meu Deus, está acontecendo aquilo, eu não esperava isso. Às vezes a gente sai tão frustrada da aula e isso é tão, né? Isso é muito comum acontecer, mas quando a gente tem um bom planejamento, a gente se organiza, a gente pode evitar muitas e muitas coisas. Então tem aí um planejamento de aula, até legal para você até dar para o seu professor, né? Abertura da aula. Como que eu vou fazer essa abertura?
ali o plano de frequência, né, para você fazer, a memorização, qual é o versículo, qual vai ser a história, qual é a atividade que eu vou aplicar, vai ter dinâmico ou não, como eu vou fazer a hora do versículo, qual vai ser os corinhos, então assim, eu nunca deixe para na hora, né, na hora eu vejo, não, sempre se organize em casa e vai ser uma benção a sua aula. Deus gosta das coisas tudo com ordem e decência. E eu também deixei aí, isso aí é um cartaz, ele não vem assim montadinho como está aí, mas isso aí é legal para você botar até na porta da sua sala. Ele tem as impressões bem grandes, né? Cada parte ali é uma impressão, então ele fica assim um cartaz bem grande que cobre toda a porta da sua sala, então a criança chega e vai ver esse cartaz, né? Queridos alunos, vocês são inteligentes, especiais, talentosos, importantes, amados, projeto de Deus, vocês são brilhantes, queridos, vocês são 5 estrelas. Vocês são a razão de eu ser professora do departamento infantil. Olha aqui que legal, né? Que carinho assim para receber os nossos alunos, os primeiros dias de aula e ficar lá na sua parede. E também temos aí uma plaquinha, sejam bem-vindos, né? Tem uma referência ali do lado que você possa estar botando ela em pé e também você pode estar ou recortando, botando na porta, também vai ficar bem legal. Vamos lá, plaquinhas, que agora é começo de trimestre, as crianças provavelmente pegaram alguns dias de recesso, né, por conta do Natal, primeiro do ano. Então agora tem essa plaquinha para você chegar com seus alunos, fazer aquelas fotos, bater fotos. Eu vou participar de mais um trimestre abençoado. Olha que interessante, que legal, né? E depois vocês podem estar mandando essas fotos para os pais, né, no grupo dos pais. Vou participar de mais um trimestre abençoado. Tem para os meninos e tem para as meninas. Coloca ali um palitinho de churrasco na plaquinha para eles segurarem, bater foto. Nossa, eles ficam muito felizes. E agora a nossa curiosidade. Professores, eu já quero aqui me redimir com vocês. Eu peguei só a lição do professor. E quando fala ali dos selos, dos países, está na lição do aluno. E como eu não tinha em mãos a lição do aluno, então a aula 1 e 2 vai ficar sem a curiosidade dos países, porque eu não tinha essa lição, então não tinha ideia de que país era. Mas agora o diretor já conseguiu a lição do aluno para mim e a partir da aula 3 eu já começo a deixar ali para você as curiosidades dos países. Mas eu coloquei aí uma curiosidade do livro de Gênesis, é qual o livro que nós vamos estudar hoje. O livro de Gênesis começa com a criação do céu e da terra, o sol, lua e as estrelas e a vida, e termina, no entanto, com a morte de José. Isso significa que Gênesis abrange quase 2000 anos de história. Gente, eu não tinha pensado nisso. De Jesus para cá, tá? 2000 anos, vamos dizer assim. Olha quanto tempo. E agora imagina ali da criação até José também. Olha esse período, 2000 anos. Quanto tempo se passou de história no livro de Gênesis? Vamos lá. 2000 anos de história bíblica, de longe a maior parte de qualquer livro da Bíblia. Então quer dizer que é o livro que abrange, né, a maior quantidade de período de história. E culturalmente o primogênito, olha isso aqui também eu achei bem interessante. E culturalmente o primogênito seria o herdeiro da família, não é assim? Sempre o herdeiro, quer ver quando é rei, né? O primogênito vai lá, no lugar e tal. Sempre é o herdeiro que toma a frente da família após os pais. Mas em Gênesis isso muda um pouco. Deus contraria a cultura, escolhendo o mais novo para seguir a linhagem paterna. Eu agora tenho exemplo: Sete e não Caim, Isaac e não Ismael, Jacó e não Esaú, Judá e não Rúben. Olha, eu não tinha prestado atenção nisso também. Antes de cada relato histórico, há uma genealogia que inclui o personagem principal. O autor quer mostrar a legitimidade da aliança de Deus e a fidelidade do Senhor de geração a geração. Que legal, né? Agora nós vamos lá para a memória em ação. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Se encontra em Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. Muito importante a gente tratar com as crianças capítulo e versículo. Isso vai ser melhor para a memorização da criança, né? E para ela se encontrar melhor na Bíblia, para ela ter mais facilidade de procurar. Quando a gente já
é algo tão já automático, né? Romanos 6:23. Mas e para a criança que não entende? Então é bom a gente explicar capítulo. O que é capítulo? O que é versículo, né? O que são os versículos? Então, quando a gente fala, a criança entende o que é capítulo e versículo, quando a gente fala capítulo, logo ela vai associar o número maior. 23, o versículo, né? Que é o pequenino. E o que eu fiz aqui para memorização? Eu fiz aqui, ó, a impressão. Pois o salário do pecado, tem aqui o dinheiro para representar o salário. A gente pode até estar conversando com a criança, explicando o que é um salário, o que a pessoa precisa fazer para obter um salário. Então, é muito bom você estar explicando esses conceitos para a pessoa, para a criança, né, para a pessoa. E está explicando esses conceitos para ela. Quem que recebe um salário? É um trabalhador que recebe um salário. A criança recebe uma mesada. Então, mas o salário do pecado é a morte. Então, assim, ó, quando a gente estamos no pecado, quando a gente, né, faz algo errado, nós também recebemos algo em troca disso. Eu estou fazendo, aquilo ali é pecado. O que é pecado? Então, são conceitos que nós temos que tratar com a criança para ela poder compreender o versículo bíblico. O que é pecado? Pecado é tudo que nos afasta de Deus, é tudo que Deus não se agrada e que nós cometemos. Só porque o pecado, ele também tem uma recompensa, só porque o salário dele, a recompensa dele é o quê? Aí você vai estar mudando aqui a imagem. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Mas quando a gente faz, né, o que Deus se agrada, mas o presente que Deus quer nos dar, o que é o presente gratuito que o Senhor nos deu de graça? Aí você pode estar falando ali, né? Como assim de graça? O que a gente recebeu de graça? Foi a nossa... Aí vai mudando aqui a vida eterna. Mas como que a gente recebeu esse presente de graça? Foi através de quem? Através de Jesus. Então ali você pode estar falando do sacrifício de Jesus. Então sempre que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, Ele perdoa os nossos pecados, Ele limpa o nosso coração. E Ele nos deu de graça a salvação, que é a vida eterna. Mas e o pecado? Se vivemos sempre no pecado, ele vai nos levar a condenação e a morte. Então, é algo assim bem legal que você pode estar falando, né, com as crianças. Aqui eu já botei, deixa eu só botar aqui, isso, para o salário do pecado é a morte. E temos aqui explorando as escrituras e o nosso coraçãozinho ali para a nossa conclusão. O que eu fiz aqui, ó? Para explorar as escrituras. Eu iria falar com a criança, muitas ali já tem a lição do aluno, mas muitas professoras não trabalham com a lição do aluno, né? Então, essa explicação vai ser algo mais fácil, mais dinâmico, vamos dizer assim, para as crianças. Então, vou dizer assim, ó, crianças, vocês sabem qual é o primeiro encontro com Deus registrado na Bíblia? Agora, essa introdução vai ser um bate-papo de você com o seu aluno. Qual seria o primeiro encontro registrado que a Bíblia, pegue a sua Bíblia na mão, mostre, folheie as folhas, nessas páginas aqui, existe um primeiro encontro que foi registrado com Deus. Qual será esse primeiro encontro? Quem será esse primeiro encontro? Daí aqui de dentro você vai estar tirando as perguntas. Será que foi homem? Será que esse encontro foi com um homem ou foi com uma mulher, hein? Deixa a sua criança pensar, sabe? Quando ela pensa, ela está interagindo com você e ela está aprendendo. Quando você faz a sua criança pensar, você ganhou a atenção dela. E isso é muito bom para o seu aprendizado. Aí agora, será? Claro que muitos já vão dizer pro Adão, Eva, mas será que é Adão e Eva? Deixa eles, bota esse pingo de dúvida na mentezinha deles, só para ver, né, como é que eles vão se sair. Então, vamos ver aqui, o que mais que tem aqui? Vamos lá. Qual será o livro da Bíblia que encontramos esse encontro, hein? Nossa, a Bíblia tem 66 livros. Qual desses livros se encontra essa história, esse encontro com Deus? Será que foi com um homem? Será que foi com uma mulher? Qual será esse livro da Bíblia? Nossa, professores, eles já vão te chutar muitas coisas mesmo. E isso que torna a aula interessante, quando a criança está interagindo com você. Então, aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu só ver se eu botei na ordem certa, isso. Ó,
você vai tirar aqui e vai dizer, ó, vamos lá, agora aqui tem uma dica desse livro, ó. Esse livro faz parte da categoria dos primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Chamada Pentateuco. Os 5 livros da Bíblia é chamado de Pentateuco. O livro começa com a 7ª letra do alfabeto. Agora, pronto, agora eles vão, lá tá no dedinho, vão estar falando as letras do alfabeto, eles querem saber qual é a 7ª letra do alfabeto. Deixa eles dar os palpites dele. Deram os palpites dele, agora vamos lá, será que é essa letra? Será que é essa? Será que é aquela? Claro, se eles souberem certinho ali, claro que devem saber as letras do alfabeto, eles vão ver que a 7ª letra é a letra, vamos ver qual é então? É a letra G, isso! Mas qual livro da Bíblia começa com a letra G? Agora, muitos já vão sacar de cara Gênesis, mas tem mais. Que tem, olha, tem Gênesis, tem Gálatas, qual mais? E ali você pode lançar essa dúvida para ver o que eles vão te responder. Claro que se eles forem prestarem bem atenção na explicação, vai dizer aqui que é os 5 primeiros livros. Muitos já vão lá no índice da Bíblia para ver, porque Gálatas está no Novo Testamento. Então, olha só, essa interação, essa participação deles é muito legal para a aula. Daí, vamos ver então, será que é Gênesis? Será Gênesis? Mas em qual classificação está ali Gênesis, né? A gente viu ali que é os 5 primeiros, mas está em que posição dos 5 primeiros? A classificação dos Pentateucos, né? Mas qual será? Vamos ver então se realmente é Gênesis. Aí você vai estar tirando aqui que sim, essa história se encontra no livro de Gênesis. Nossa, parabéns para quem acertou e para quem não sabia já aprendeu. Então a nossa história de hoje vamos recapitular. Teve um encontro, né? Foi o primeiro encontro registrado com Deus na Bíblia. E esse encontro é com um homem, com uma mulher. E agora, quem é? Então quer dizer que esse encontro está no livro de Gênesis. Então vamos ver como foi esse encontro. E aqui você vai estar tirando daqui de dentro o visual da sua história. E você vai estar contando para eles a sua história, que sim, quando Deus fez o mundo, né? Deus criou todas as coisas e agora é o momento que você tem para ressaltar a criação de Deus, o poder do nosso Deus. Em tudo que você for falar, você tem que ressaltar a grandeza do Deus, né? A grandeza de Deus. Crianças, estão vendo aquele céu lindo lá fora? Quem foi que fez? Foi o nosso Deus. E Deus só falou assim, ó, haja o firmamento no céu, haja luz, haja terra. Olha o poder desse Deus tão maravilhoso. E no 6º dia, Deus fez o quê? Os animais e o homem. O homem e logo em seguida também fez a mulher. Para viver naquele paraíso que Deus fez para o homem, aquele momento de comunhão para o homem com a criatura, né? Com o homem com Deus, desculpa, a criatura. Então, olha o amor desse nosso Deus. E ali você vai estar tirando aqui e contando a história para eles, né? Até que, né, todos os dias, crianças, Deus visitava. Então, você tem empolgação na hora de contar. Deus ia lá, Deus visitava eles sempre no final da tarde, porque Deus tinha prazer de estar com eles. Eles eram amigos de Deus, eles tinham uma comunhão, uma aliança. Eles eram amigos de Deus, porém, e tinham uma ordem de Deus. Eles não poderiam comer do fruto. Mas que fruto é esse? Era uma maçã? Eles vão dizer, não era uma maçã. A Bíblia não fala o nome, né, desse fruto. Mas ali vocês vão dizer, ela é toda a história que a gente conhece. E daí eles comeram, desobedeceram. E quando eles desobedeceram, eles começaram a sentir algo muito ruim. Isso era o quê? Era o pecado que entrou neles por conta da desobediência a Deus. E quando no final da tarde Deus sempre vinha para conversar com eles, eles se esconderam de Deus porque eles ficaram com vergonha, porque eles desobedeceram ao Papai do céu. E por conta disso, eles tiveram que sair do jardim. Eles tiveram que pagar o preço pela desobediência. Mas o que o nosso Papai do céu faz? Nós também muitas vezes somos assim, né? A gente
somos pecadores, mas a gente tem que estar sempre pedindo para o Senhor, Senhor, limpa o meu coraçãozinho, eu também erro. Claro, você vai estar ali explanando a sua mensagem, vai falar, né, com eles ali através da palavra de Deus, ore para que essa mensagem entre no coraçãozinho deles. E você vai estar dizendo para os seus alunos que, olha, nós também quando pecamos, porque nós, né, também vivemos no pecado, a gente herdou isso, né, do pecado lá do primeiro homem. Então, por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo e o nosso coraçãozinho fica sujo. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A gente não pode continuar assim. A gente tem que pedir para Jesus, Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Senhor, Tu morreu numa cruz para nos salvar. Tu nos desse direito a ser chamados teus filhos, então limpa o meu coraçãozinho. O Espírito Santo, ele vai limpando, ele vai nos ajudando, ele nos perdoa, porque ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em nos ajudar, porque ele nos ama. E quando ele limpa o nosso coraçãozinho, que a gente se arrepende, pede, Senhor, limpa, Jesus, me ajuda, me dá força, eu não quero mais fazer essas coisas erradas, me dá força para dizer não para isso, para renunciar àquilo, para ser uma boa pessoa, para me comportar melhor. Senhor, Tu me ajuda a ser mais fiel a Ti. E o Espírito Santo, ele vai limpando o nosso coraçãozinho, vai tirando tudo aquelas mágoas, tudo aquilo que as coisas ruins de dentro, e ele vai deixando o nosso coraçãozinho limpinho, porque o nosso alvo é chegar no céu e ele tem prazer em nos perdoar. E aqui, por fim, né, tem um versículo bíblico que diz, ó Senhor, Tu és bom e perdoador, porque ele nos perdoa quando a gente se arrepende de todo o coração, que se encontra em Salmos, no número, que agora não é mais capítulo, né, Salmos, é número 86 e o verso 5. Pro, como que você fez esse coração? Você vai ter a impressão, vou imaginar que isso aqui é o coração, você vai dobrar os corações ao meio, ó. Vai dobrar os corações ao meio e vai colar um coração em cima do outro, ó. E depois, as duas últimas páginas que sobrar, você só cola aqui e ela vai ficar um livrinho assim. Vamos lá? Então, essa ali seria a nossa conclusão. Tem aí atividades bíblicas, lá no Drive tem bastante também lá para você. E temos aí uns coraçãozinhos menores, o mesmo coraçãozinho com esse versículo bíblico que você possa estar dando de lembrancinha. Colar num palitinho de picolé, botar num saquinho de bala, grampear, né, em algum saquinho, pode até fazer um saquinho de pipoca, cola o coraçãozinho na frente e fica bem bonitinho. E aí também tem, olha só, Adão e Eva, feitos de rolinho de papel higiênico. Olha que legal você ter essa interação com o seu aluno, né? Vai fazer uma oficina criativa, pede para eles trazerem rolinhos de papel higiênico de casa, daí vocês podem ali estar customizando, as crianças amam fazer isso, é muito legal. Então, professores, essa foi mais uma aula, mas semana que vem eu estarei aqui novamente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até semana que vem.